tudo bem? Eu sou Ana Paula Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Espaço Holístico Cantinho de Luz. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma pergunta que eu acho que a maioria de nós já se fez, né? A maioria de nós que está aí nesse caminho de utilizar as terapias holísticas. A pergunta é: devo ou não abandonar o tratamento alopático? Sigo a partir daqui me tratando só com a terapia holística? Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, de responder essa pergunta, eu já queria te convidar, caso você tenha alguma dúvida ou queira já deixar algum comentário sobre esse tema, fica à vontade, pode escrever aqui embaixo que depois eu vou ter o maior prazer de te responder. Bom, então vamos pensar o seguinte, o tempo inteiro a gente fala muito sobre as terapias holísticas, que o objetivo é a visão do todo, é a visão integral do ser humano, né? A gente já falou muito que a gente é composto por vários corpos, o corpo que vai do mais denso, que é o nosso corpo físico, até os corpos mais sutis, que passa pela emoção, pelo pensamento, pela vibração, enfim. E nós somos esse conjunto de corpos, né? Por isso que as diversas formas de terapia holística, elas focam nesse tratamento mais integralizado. Então, gente, não existe momento dessa caminhada em que você faça a opção de manter ou não um tratamento médico convencional, um tratamento alopático. O tratamento alopático, ele precisa ser mantido até que ele seja necessário. Não existe esse ponto em que eu faço escolha, a partir daqui eu não preciso mais tomar nenhum tipo de medicamento, ou a partir daqui eu não preciso mais consultar nenhum especialista. Isso não existe. Se nós estamos falando de tratamento integral, a gente tem sim que tratar o corpo físico da melhor maneira possível. Se a gente tem essa opção de buscar os especialistas, de tomar a medicação necessária para fazer a intervenção necessária naquele momento, façamos. Porque uma coisa é a gente entender que as nossas desarmonias, elas nascem no sentimento e no pensamento. Isso é uma coisa. Agora, dependendo do tempo e da intensidade que a gente dá a esses pensamentos e a esses sentimentos, essa desarmonia, ela externaliza no físico. E se ela externaliza no físico, eu preciso tratar o físico. Porque se eu não trato o físico, eu não estou me tratando integralmente. Faz sentido? Não é uma opção de escolha. Vai chegar o momento em que o meu corpo vai reagir positivamente. E aí eu vou, durante o meu tratamento com o médico, fazendo os exames, eu vou perceber que o corpo já começa a reagir melhor. Aí sim, o médico vai me orientar e vai dizer, ok, podemos suspender essa medicação, podemos retirar aquela. Por quê? Porque os sinais que o seu corpo dava começam a indicar que ele está em processo de cura. Não é só porque eu sentei, meditei e falei, ok, não vou mais me tratar. Não é isso. Se eu faço isso, eu estou abrindo mão do tratamento integral. Isso é muito importante. Não é escolher uma coisa ou outra. Elas precisam atuar concomitantemente. Porque lembra, o tempo inteiro a gente fala isso. Os nossos diversos corpos, eles atuam concomitantemente. Eles se interpermeiam, um influencia o outro o tempo todo. Então, no mundo ideal, a gente faria todos os tratamentos ao mesmo tempo. A gente cuidaria do corpo físico com os médicos, a gente cuidaria do nosso corpo mental com os psicólogos, a gente cuidaria do emocional, enfim. A gente faria um tratamento para todos eles e todos ao mesmo tempo, porque cada um tem o seu âmbito de atuação. Então, eu peço para vocês nesse momento, se vocês pensaram que, não, a partir de agora eu tô tendo sessões de reiki, eu tô fazendo teta healing, eu tô tomando floral, ou eu tô fazendo, sei lá, qualquer outro tipo de terapia holística, então eu não preciso mais da medicação que eu tava fazendo para uma doença crônica. Não! Você precisa sim. Até que o seu médico perceba nos exames clínicos que ele vai fazer, nos exames laboratoriais, que o seu corpo já está reagindo de maneira positiva, você precisa sim tomar a medicação. E aí eu posso contar para vocês uma história pessoal.
né? Eu tenho um diagnóstico de uma doença crônica. Eu recebi o diagnóstico de uma doença crônica alguns anos atrás. Precisei sim de um acompanhamento médico. Agradeço diariamente, tanto pelos profissionais que foram colocados na minha vida, né? O reumatologista, o nefrologista que cuidou de mim na época, pela possibilidade de ter acesso a toda a medicação que eu necessitava naquele momento. E eu vou falar para vocês, eu usei todas. Todo o tratamento que eu precisei fazer, eu fiz durante o tempo que foi necessário. Mas junto, eu fiz a acupuntura. Junto, eu tomei o floral. Entende? Eu fui tratando tudo, fui buscar terapia porque eu precisava entender por que eu estava vivendo aquela experiência, por que o meu corpo estava externalizando aquele tipo de comportamento. Então eu fiz tudo que eu precisava, eu não abri mão naquela época, naquele momento crônico, de ter me cuidado. E até bem pouco tempo atrás eu ainda tomava medicação. Isso não foi 50 anos atrás, não, até bem pouco tempo atrás eu ainda tomava medicação. Porque ela era necessária, o meu corpo indicava que era necessário, que ele ainda precisava daquele auxílio químico. E eu mantive, até que os exames foram mostrando que eu já não precisava mais, que ele já caminhava sozinho sem aquele auxílio. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que todo o apoio médico e farmacológico que eu recebi no início do diagnóstico, que todo o apoio holístico que eu recebi ao longo dessa jornada, tiveram um resultado absolutamente expressivo para que hoje eu possa caminhar sem a medicação. Percebe? Que do mesmo jeito que é importante que a gente crie um vínculo de confiança, de afinidade com o terapeuta holístico, a gente também precisa criar esse mesmo vínculo com o nosso médico. Porque ele estudou para isso, gente. Estudou pra caramba. Ele estudou muito para isso. Ele entende como o nosso corpo físico funciona. Então, deixa que cada especialista cuide de você. Não tome nenhuma decisão precipitada. Porque aí você pode sim comprometer o teu bem-estar integral. Se de repente você decide, não preciso mais tomar remédio para pressão, eu vou meditar e vou ficar bem. Com certeza a meditação atua positivamente no descontrole da pressão. Assim como o reiki também, assim como a acupuntura. Mas se o seu coração ainda tem um ritmo descompassado, e os seus exames clínicos e laboratoriais indicam que é necessário ainda manter aquela medicação durante o tempo, faça isso. Invista nisso, mas também invista na meditação, invista no reiki, invista na acupuntura, invista na caminhada, porque é o conjunto que vai te levar a um ponto ótimo. E aí sim, quando você chegar naquele ponto ótimo, o médico vai ver, cara, tua pressão tá 100%, você não precisa mais de remédio. E aí você continua com a meditação, com o reiki, com a acupuntura, porque isso vai te deixar no bem-estar, mas não antes. Não sem a validação do profissional que te acompanha. Sabe? A mesma coisa que, eu tenho um comprometimento na coluna e eu preciso de fisioterapia. E aí, não, eu tô fazendo meditação, eu tô usando uns cristais, eu não preciso mais ir pra fisioterapia. Não, precisa sim. Usa o cristal, faz a meditação, faz a cromoterapia, mas usa o conhecimento do fisioterapeuta, que é o conjunto que te leva adiante, é o conjunto que te cura. Até que a gente tenha condições de controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, a tal ponto que eu me cure sozinha. Mas por enquanto a gente não está nesse processo, a gente não está caminhando para isso. Então até que a gente tenha 100% de controle sobre aquilo que a gente pensa e sobre aquilo que a gente vibre, vamos usar sim todas as ferramentas que estão ao nosso alcance. E isso, gente, inclui os médicos, os fisioterapeutas, os remédios, a farmacologia toda que está à nossa disposição. Muita gente empenhou a sua própria jornada levantando esses conhecimentos. Muita gente empenhou a sua vida, foram horas de estudos e horas de dedicação para se tornarem capazes de oferecer para a gente esse recurso. Então utilize. Tem tanta gente que precisa de uma medicação e não tem acesso a ela. Né? Então eu acho que assim, é uma questão de maturidade, é uma questão de conhecimento, de se reconhecer como um ser integral. Se eu me reconheço como um ser integral, eu me cuido como um ser integral. E eu utilizo todas as ferramentas que estiverem à minha volta para me tratar dessa maneira. Concordam comigo?
Porque pode discordar também, tá, gente? Eu não sou dona da verdade. Eu venho aqui trazer aquilo em que eu acredito, venho trazer um pouco da minha experiência. Porque se naquele momento, se ao longo dessa jornada eu tivesse abandonado o tratamento médico, tivesse abandonado os medicamentos, eu não sei se eu ia estar aqui conversando com vocês. Eu pelo menos não sei se estaria aqui conversando com vocês com meus 2 rins funcionando a 100%. Entende? Porque era o que eles precisavam. E não foi analgésico, não. Usei medicamento muito tempo, em dosagens muito altas, porque era o necessário. Era o necessário. Então, assim, vamos refletir um pouco sobre isso. Né? Eu estou dando atenção integralmente para mim, eu estou usando todo o arsenal que eu tenho à minha disposição e, principalmente, eu estou agradecendo por ter todo esse arsenal à minha disposição, por ter acesso a tanto recurso no meu caminho da cura. Eu acho que isso é uma reflexão importante. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, por favor, fique à vontade, deixa aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Se por acaso você quiser fazer algum comentário que você considere pessoal e não queira deixar aqui, não tem problema. Manda lá no direct do Instagram, do @cantinho de luz holístico, que eu também vou te responder assim que for possível. E se você ainda não está inscrito no canal, deixa aqui o convite. Se inscreva, acione a notificação para que você possa receber as notificações de todo vídeo novo que a gente posta aqui semanalmente. E se você ouviu isso, lembrou de alguém, compartilha. Envia para essa pessoa para que ela também divida com a gente essa reflexão. E é assim que a gente vai melhorando, porque quando a gente se melhora, quando a gente se harmoniza, quando a gente cresce, a gente influencia positivamente o nosso entorno. E aí a gente não muda ninguém, mas a gente se modifica e a gente mostra para as pessoas que é possível trilhar esse caminho da modificação e do automelhoramento. E aí a gente influencia positivamente quem está no nosso entorno. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!